Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Comando Geral, aqui na TV Cuiabá, canal 11.1. E nós vamos bater um papo hoje informativo, de interesse da sociedade, com o advogado especialista em Direito Administrativo, Dr. Ronan de Oliveira, com o qual eu tive o prazer de trabalhar no governo Blairo Maggi. Ele que em muitos momentos nos ajudou, nos auxiliou, era uma troca, né, uma mútua de experiências, e o Ronan é um profissional do mais alto gabarito. Seja muito bem-vindo, Dr. Ronan Oliveira. Ô, Éder, fico grato pelo convite e que a gente possa falar sobre administração pública, especialmente para os seus telespectadores. Muito bem. Ronan, você que vem da administração pública, foi ex-secretário, se não me falha a memória, de Roberto França, né, na Prefeitura de Cuiabá. Depois você foi aproveitado por indicação e por competência técnica no governo Blairo Maggi, né? A princípio também, se não me falha a memória, você atuou na Secretaria de Administração do governo Blairo Maggi, depois também na Secretaria de Saúde, em momentos que a gente estava iniciando um trabalho muito forte de uma remodelação do estado de Mato Grosso. Conta para a gente um pouquinho da sua história para a gente iniciar essa entrevista. Ô, Éder, a administração pública, ela exige preparo para a sua atuação. Especialmente, você ser detentor de conhecimento de recursos humanos, patrimônio, orçamento e finanças públicas no geral. Eu tive uma atuação muito técnica em todos os governos que eu passei. Passei em vários governos, pela Prefeitura de Cuiabá, quando o prefeito era o Roberto França. A gente reorganizou, reestruturou toda a Secretaria de Administração, levando em consideração a coisa mais importante naquele momento, que eram os servidores públicos do município de Cuiabá. E eu sempre tive atuação voltada tecnicamente, como na Secretaria de Administração do Estado e na Secretaria de Gestão da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso. Então, sempre preocupado com alguns fatores. Recursos humanos, porque sem os servidores públicos aliados com você para fazer uma boa administração, você não consegue avançar. E nós conseguimos avançar na organização do orçamento da Secretaria de Saúde, que foi muito importante esse aspecto, porque sem a organização do orçamento, você não consegue direcionar as políticas públicas. Você não consegue. A questão não é dinheiro, a questão é orçamento. Se você segura o orçamento tecnicamente, faça pontualmente a organização do orçamento, você consegue realizar todas as políticas públicas. O orçamento determina o fluxo. Determina o fluxo. Muita gente acha que precisa de dinheiro. Eu vejo muito falar hoje na administração, mais dinheiro para a educação, mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para a infraestrutura. Primeiro é você ter uma política pública muito bem definida. E isso é possível você fazer isso com um quadro de servidores técnicos. Eu tive essa felicidade na Secretaria de Saúde, por exemplo, que é muito gigante a Secretaria de Saúde. Então eu tive uma pessoa preparada que cuidava do orçamento, uma pessoa preparada que cuidava do planejamento. O planejamento é o cerne da Secretaria de Saúde, por exemplo. Vou falar mais especificadamente, que vale para todas as outras secretarias. Planejamento é 100% da funcionalidade de qualquer atividade estatal. Muitas das vezes você pode ter uma arrecadação extraordinária, né? Ter superávit de arrecadação, mas se você não tem o orçamento de distribuição disso, ou seja, aquilo que é constitucional, que já está previsto a obrigatoriedade, como saúde, educação, duodécimos dos poderes e de alguns órgãos que conquistaram isso,
o restante que está na fonte 100, que é de aplicação do próprio governo, se você não tiver um planejamento e um orçamento para aquilo ali, você não consegue fazer nada com o dinheiro em caixa. Sim, como eu atuava mais tecnicamente, é o caso da Secretaria de Gestão, você tem ali as questões políticas para serem atendidas. Por mais que você seja técnico, o governador é um agente político. Ele tem a vontade de realizar aquele plano de governo que ele propôs na sua eleição. Isso é muito importante, você aliar a vontade política com a vontade técnica, orçamentária, especialmente como nós estamos falando aqui. Então, quando o governador me fazia uma demanda, eu sempre tinha um orçamento organizado com condições de atender aquela questão política, porque tem a vontade política, não tem como não ter. Então, não é só ser técnico. Ser técnico é para você poder resolver os problemas políticos. Muito bem. Existem princípios, né, que regem, evidentemente, a administração pública, né? E eles estão previstos ali na Constituição Federal, né? A gente costuma dizer que na vida pública ela é extremamente mais bem organizada que a própria administração privada. Sim. Basta que você siga o que está escrito, o que está positivado. No sentido da gênese da administração pública, e quais são os princípios que regem a administração pública? Bom, os princípios estão estampados ali na Constituição Federal, no artigo 37. Então, nós temos ali o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, no artigo 37. Esses são os princípios intrínsecos da administração pública. Estes princípios, eles são a validade de desenvolvimento da própria administração pública. Ela passa por todos estes princípios. Aí, abaixo dos princípios, nós temos as normas infraconstitucionais, que dão a validade do procedimento da administração. Então, a legalidade é o quê? É a lei. Você nunca faz nada na administração se não tiver um comando normativo através de uma lei aprovada no parlamento para que você possa ter aquela atitude dentro da administração. A impessoalidade é verificar se você está direcionando para alguém fora daquele pressuposto constitucional. Uma pessoa jurídica, uma pessoa física que possa estar ali direcionando ali. Então, o princípio da impessoalidade, a administração pública, ela é impessoal, ela trata todos igualmente, ela trata no coletivo. Não existe nada individualmente dentro da administração pública. A moralidade, tudo aquilo que você vai fazer, levando em consideração atender uma situação de política pública que possa efetivamente trazer um resultado para a população. Então, a moralidade, ela está intrínseca dentro daquele desenvolvimento da administração. Então, é necessário que tenha moralidade para o desenvolvimento de uma política pública fomentada pelo Estado. A publicidade, que todos tomem conhecimento. E a eficiência é o resultado final. E aqui tem um detalhe, por exemplo, se você coloca muito recurso na educação, por exemplo, e isso ocorre até hoje, você aplica muitos recursos financeiros na educação, mas a evasão escolar é altíssima. Então, assim, você atendeu os 25%, que é o obrigatório constitucional, mas você não teve eficiência naquela política. Então, não adiantou muito você ter aplicado um volume de dinheiro. Por isso que eu falo, o planejamento é muito mais importante você planejar do que só ter recurso financeiro. Não adianta absolutamente nada você simplesmente cumprir os percentuais constitucionais, ou seja, você foi eficiente do ponto de vista de aplicar 25% na educação, 12% na saúde. Mas, se não tiver a eficácia da aplicação desse recurso, não vale nada. Não vale nada.
É o que tem ocorrido hoje. Aí é gasto, deixa de ser investimento. Nós vemos na educação e até na saúde, por exemplo, a falta de um medicamento. Então você tem o dinheiro, tem o orçamento, mas você não está sendo eficiente na aquisição de medicamentos que possa atender a população, né? E nós temos esse Estado que fornece esse tipo. Então é obrigatório que você tenha eficiência na administração pública. Éder, além desses, nós temos outros princípios na Constituição Federal, que está lá no artigo 70, que trata da parte do Tribunal de Contas, que é o princípio da legalidade, da legitimidade da despesa pública e da economicidade da despesa pública. Então, também são princípios que precisam ser observados na aplicação das políticas públicas, principalmente a legitimidade e a economicidade, que estão lá no artigo 70 da Constituição Federal. Além disso, nós temos outros princípios. E dentro de um estudo comparado de direito constitucional, em Portugal nós temos na Constituição o princípio da igualdade, da proporcionalidade, da justiça e da imparcialidade, que também, aí a gente denomina esses princípios que estão lá na Constituição de Portugal, aqui no Brasil, como princípios extrínsecos à Constituição Federal, que estão fora da Constituição, mas que também devem ser observados. Parametrizam. Não em razão porque é da Constituição de Portugal, mas são princípios que norteiam toda a administração pública. Eles complementam. Na Constituição da Itália, nós temos o bom andamento da administração e a imparcialidade da administração. São dois princípios que também devem ser atendidos pelo Estado de Direito aqui no Brasil. O Uruguai tem um princípio que eu gosto muito, que é a buena administração, que é a boa administração, que acaba resumindo um pouco de tudo, né? E na Argentina nós temos uma administração equitativa e proporcional, a idoneidade da administração, a igualdade da administração e a moral pública. Então, são vários princípios que também norteiam a atividade do Estado brasileiro, não em razão das constituições lá, mas porque são princípios extrínsecos à nossa Constituição. O direito internacional, essas constituições de alguns países, ela não tira a soberania da nossa Constituição, não, evidentemente, não. Mas parametrizam, serve como juízo de valor. Né, para poder se valorar, para poder se discutir, para poder se tomar uma decisão. Nos meus pareceres, eu uso muito, por exemplo, o princípio do Uruguai, né? Eu sempre falo, olha, você vai comprar isso, nós temos que fazer disso uma boa administração, que é um princípio que tem lá, que serve para nós aqui também. Não deixa de trazer um complemento aos princípios que estão estampados no artigo 37 da Constituição Federal. Muito bem. Doutor Ronan, nós tivemos o advento da lei da responsabilidade fiscal, né? Que ela acabou impactando ou impacta na administração dos recursos financeiros, tanto dos municípios como dos estados, como da União. Virou uma certa coxa de retalho, porque uma hora você tem teto de gasto, num dado momento esse teto é furado em função de excepcionalidades, enfim, mas ficou pelo menos um cerne aí para que você possa obedecer os percentuais constitucionais, os limites prudenciais de folha de pagamento, por exemplo, enfim, tal. Gestões anteriores à do governo Blair Maggi, acho que anterior à de Dante de Oliveira, né, não tinha esse princípio da lei de responsabilidade fiscal, a coisa era um pouco solta. Como o senhor acha que isso contribuiu para a gestão dos municípios efetivamente, né? Qual um comentário você poderia fazer sobre a lei de responsabilidade fiscal? A lei de responsabilidade fiscal, a gente que teve a oportunidade de ocupar cargos públicos e principalmente cargos de gestão, a lei de responsabilidade fiscal é de suma importância no planejamento da atividade pública. Eu vejo que, por exemplo, quando o governador Dante de Oliveira assumiu o cargo de governador no seu primeiro mandato,
já estava se discutindo a lei de responsabilidade fiscal. E já começou a fazer ali os primeiros testes que foram no estado de Mato Grosso. Os testes da lei de responsabilidade fiscal foi aqui no estado de Mato Grosso. A venda das estatais, liquidação de empresas, a organização dos recursos humanos, naquele primeiro momento até impactou politicamente, porque ninguém gostava de mexer no que estava ali em andamento. Mas a lei de responsabilidade fiscal, ela trouxe uma nova dinâmica para a administração pública em termos de organização. E ela se preocupou com vários detalhes dela. Recursos humanos é o principal, patrimônio e orçamento e finanças públicas. Então, são os 4 pilares da lei de responsabilidade fiscal, aonde houve uma organização extrema. A gente lembra que logo ali no começo do governo Dante, quando ele foi organizar conjuntamente com os outros poderes, chegou até cogitar de intervenção no estado de Mato Grosso, porque nós não tínhamos um planejamento. E nem a cultura, né? Nem a cultura do planejamento. Então, tudo isso é planejamento. A lei de responsabilidade fiscal, ela teria que ter a palavra planejamento ali também nela. Não é só uma lei de responsabilidade fiscal. Ela planejou, ela trouxe uma equidade para a administração pública, para a organização estatal. Como, por exemplo, os servidores recebiam atrasados, por exemplo. E, depois disso, você pode ver que todos os governadores passaram a ter responsabilidade. E mais do que isso, não é só a responsabilidade, a organização de que alguém fez para que os outros pudessem desfrutar dessa organização. Eu vejo que os outros mandatos, pós-Dante de Oliveira, colheram muito frutos melhores do que, às vezes, o próprio Dante de Oliveira, que teve que passar por todo esse percalço, sofrimento, transição para que pudesse dar uma organização de Estado, especialmente para o nosso estado de Mato Grosso, que hoje está muito bem organizado. Todos os governadores têm hoje uma maior responsabilidade diante disso. E tudo isso se deve à lei de responsabilidade fiscal. Desse contexto, doutor Ronan, nós temos o papel do controle externo e do controle interno, né? Internamente, cada pasta, o próprio governo, intragoverno, cria seus instrumentos de controle através da Controladoria Geral do Estado, antes Auditoria Geral, né? Auditorias internas da própria pasta, enfim, compliance, uma série de medidas de controles buscando ter o máximo de eficiência, como o senhor colocou aqui, na questão da aplicação do recurso público. E tem o controle externo, né, feito aí pelo Tribunal de Contas e outros órgãos fiscalizadores. Como é o papel desse controle interno e externo, na sua opinião? Éder, em relação ao controle externo, o controle externo, desde a primeira Constituição, após a República, a implantação da República, Rui Barbosa criou o Tribunal de Contas da União. E dali passou a ser modelos para todos os outros estados. Dali derivou o modelo dos estados, que são praticamente iguais, né? Os mecanismos. Então, o Tribunal de Contas, ele exerce o controle externo da atividade. Como? Depois de tudo pronto no estado e lá nos municípios, a política pública implantada, o gasto daquela política, o resultado daquela política, chega ao Tribunal de Contas, por exemplo, do estado de Mato Grosso, essa prestação de contas. E ali ele vai analisar. Então ele faz o controle externo da atividade pública do estado e do município. O que a gente pode vislumbrar em relação a isso? O tribunal analisa vários fatores, como o princípio da economicidade, o princípio da eficiência. Hoje o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso sem dúvida nenhuma, eu não tenho medo de falar isso, porque é correto e afirmativo isso, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso é modelo para os demais tribunais de contas do Brasil.
Então, o Tribunal de Contas, ele hoje analisa uma política pública, como a gente anteriormente tinha falado, a eficácia da educação. Por que está tendo evasão? Ele pede depois para corrigir isso, que se olhe melhor isso, que se dedique a este tipo de acontecimento dentro da administração pública. Por que comprou demasiadamente tal produto? Esse é o controle externo da atividade. A Constituição Federal também prevê o controle interno da atividade. Este é voltado internamente dentro de cada órgão estatal, o Estado e os municípios. Todos eles têm um controle interno da sua atividade. Então, lá tem um controlador interno, ele cuida para evitar que aconteça erros de imediato. Pode ocorrer? Pode, porque a administração é um complexo. Então, ele retira aquilo ali. O controlador interno, ele olha para dentro da atividade pública. E é importante ressaltar a função importantíssima dos tribunais de contas na sua atividade de controle externo. Quando eu lembro bem, num estudo que eu fiz, sobre a União Europeia, sobre a sua Constituição, o início e tudo mais, um dos primeiros órgãos da União Europeia foi a criação do Tribunal de Contas Europeu. Por quê? Porque cada Estado ali agregada à União Europeia tem o seu controle, né, da sua atividade e tudo mais. Mas para organizar toda a questão da União Europeia, foi necessário criar um instrumento e criou-se o Tribunal de Contas Europeu, para que ele pudesse externamente verificar se realmente cada Estado estava sendo controlado. E é uma lei de responsabilidade fiscal na Europa também, da mesma forma como no Brasil, para ver se todos aqueles parâmetros estavam sendo cuidados no Estado. Então você vê a importância de um órgão de controle interno e externo da atividade pública. É tão necessário na Europa, até porque é uma moeda única nesses países que participam dessa mesma comunidade, e não é possível que alguém faça brincadeiras aí, entre aspas, na economia, né, que possa representar um risco sistêmico, né? Então, o Tribunal de Contas Europeu tem esse papel também fundamental. Não pode sobrepor ao outro ali, né? A Lei de Acesso à Informação, doutor Ronan, ela permitiu que nós, cidadãos, pudéssemos acessar quase que em tempo real aquilo que está acontecendo na vida pública naqueles municípios e estados que são transparentes. Porque tem alguns que fazem questão de esconder o que está fazendo. Mas em muitos estados e municípios, eu diria que Mato Grosso e alguns municípios do estado também de Mato Grosso caminha no sentido da maior transparência possível, né? E essa lei de acesso à informação, o senhor acha foi importante para que o cidadão se sinta parte do dia a dia do Estado? Sem dúvida, né? O cidadão é a base, né? Você não constitui um país, cria uma nação, estabelece-se um Estado sem povo, né? Até hoje, constitucionalmente falando, e não vão conseguir mudar isso, por mais que tenha aí vários estudos meio mirabolantes sobre um Estado único, uma nação única no mundo inteiro, isso é impossível, porque cada povo tem sua cultura muito diferente. Pode haver uma articulação entre povos? Claro que sim, não vejo que esse seria um problema. O problema, a questão é quando vocês ultrapassa alguns limites da cultura de uma nação. Aí sim, aí pode acontecer isso. Então, a constituição do Estado, primeira coisa para você criar um Estado é povo. Você tem que ter povo, cidadão, gente. Você não consegue criar um Estado sem gente. Depois é você delimitar um território. Você delimita, então, povo, território, e depois disso, soberania. Aquele povo é soberano, ele se rege pelas suas regras, ele aceita até, hoje, por exemplo, a gente vê a questão de você ter que aderir
a uma questão da Organização das Nações Unidas, né? Uma convenção e tudo mais, muito bom, isso fortalece também a união entre as nações e tudo mais. Mas você não consegue, um Estado não é Estado se não tiver povo, território e soberania. Então, o cidadão é parte integrante. Ele é o primeiro elemento disso. Ele é a parte mais importante do Estado. Então, ele tem que ter acesso ao que os governantes estão fazendo. Acesso às finanças, como que está a finança do Estado, como que está a questão do controle da inflação, como que está a questão da rodovia que está sendo feita, quanto que está gastando, qual que é o prazo que vai terminar. Então, a lei de acesso, ela proporciona que o cidadão possa interagir com a administração pública. Isso é muito importante. As ouvidorias, os controles internos e externos da atividade, o próprio Tribunal de Contas tem vários mecanismos de comunicação com a população, a Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal. Então, hoje é muito mais fácil, melhorou muito. Ainda tem aqueles meio reticentes, e aí talvez uns por maldade mesmo, outros por falta de um pouco mais de conhecimento para que possa ampliar o que a população possa ter conhecimento do que se está fazendo entre quatro paredes dentro da administração pública. Muito bem, vamos a um breve intervalo comercial. Na volta, a gente continua falando sobre administração pública com o Dr. Ronan Oliveira, advogado especialista em direito administrativo. Batendo um papo aqui enquanto estávamos nos comerciais aí com meu particular amigo, Dr. Ronan Oliveira, advogado especialista em direito administrativo. Dr. Ronan, comente para a gente aí quais são os principais crimes contra a administração pública, né, que está previsto aí no Código Penal brasileiro, que a gente tem visto com tanta recorrência aí na imprensa. Éder, os principais crimes contra a administração pública são, no geral, são chamados crimes de corrupção, né? No geral. Agora, o Código Penal, ele define o que seria esses crimes, que comumente a gente fala crimes de corrupção, né? Então, nós temos vários e diversos crimes. Eles estão ali no artigo 312 a 359 do Código Civil. São crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, crimes praticados por particular contra a administração em geral, crimes contra a administração pública estrangeira, crimes contra a administração da justiça e crime contra as finanças públicas. Eles estão todos ali definidos. Alguns desses crimes específicos, a gente pode citar um que é o mais comum deles, é o peculato, né? O peculato é aquele crime do funcionário que desvia ou apropria de dinheiro ou bens públicos, né? É o mais comum, certo? É um dos crimes mais comuns que a gente tem na administração pública. O peculato seria o enriquecimento ilícito do agente público? Não, o enriquecimento ilícito é outro crime. O peculato é você desviar. É você só desviar o patrimônio público. Seja dinheiro, pode ser para enriquecimento próprio ou de outrem. O enriquecimento seria uma consequência. Seria uma consequência. O crime é de peculato. Ele desvia, ele se apropria daquilo que está sobre a guarda dele, daquilo que ele deveria cuidar. Então, ele desvia aquilo ali. É o crime de peculato. Temos também o crime de concussão, né? Quando o agente público pede uma vantagem devida para si, certo? Ele está ali atrás do balcão, atendendo o cidadão, e ele vai ali e fala, ó, se você me passar tanto, eu vou. Ele está pedindo. Ele não está
o bem não está sob a guarda dele, é o relacionamento é que faz acontecer esse crime. Né? Então, aí temos o crime de prevaricação, né? Que é o servidor público que deixa de praticar ou retardar uma ação que seria de seu dever em função do cargo. Ele não faz ou faz fora dos parâmetros legais. Então, ele está prevaricando sempre em razão do cargo público. E a falsificação de papéis públicos, né? Emprego irregular de verbas e rendas, exercício arbitrário ou abuso de poder e a modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações, que é a inserção de dados dentro do hoje, principalmente dos sistemas informatizados. Então, em geral, são esses crimes que o servidor público pratica. Tráfico de influência e advocacia administrativa. Sim, são dois crimes. A advocacia administrativa é o servidor que está ali, ele entende, vamos dizer, da advocacia e ele começa a interpretar a lei e passar aquilo para o cidadão. Ó, vai lá e faz desse jeito, entra com esse papel aqui, põe esse detalhe aqui, a lei diz isso, você coloca lá que eu vou recepcionar aquilo. Começa a fazer, a gente tem que fazer esses crimes bem simplesmente, principalmente para que o ouvinte possa entender, que ele exerce, é como se ele estivesse dentro de um escritório de advocacia. Aí ele começa a fazer advocacia administrativa, passar informação. Em muitos dos casos, a advocacia administrativa em causa própria. Em causa própria, né? E aí também, além dele cometer esse crime da advocacia administrativa, ele pode incorrer numa série dessas daqui, num peculato, numa concussão, você está entendendo? De pedir, principalmente o peculato, é o mais comum. O crime de peculato, ele começa a fazer advocacia administrativa, com certeza ele vai falar, e tem uns que até faz petições, né? Aí leva a petição, o cidadão pega no outro dia, leva para o advogado, fala, ó, faz desse jeito aí, traz aqui que vai ser deferido. Agora você vai me dar alguma coisa. Além dele incidir em dois crimes, né? Ele acaba ali, ele está cometendo um crime, que é a advocacia administrativa, ele pede alguma coisa, aí ele comete o crime de concussão. Usar do cargo, da influência do cargo para benefício próprio ou para beneficiar terceiros com interesses não republicanos também é um crime. É um crime, sem dúvida. Você influenciar, pegar o telefone aqui, ligar para o outro secretário, para o outro ministro, para o secretário municipal, dois secretários municipais, um influenciando o outro em favor de alguém, é crime, não tenha dúvida. A advocacia administrativa e o tráfico de influência são gêmeas siamesas. São. Você quer ver um crime muito comum que acontece e a gente pega isso no dia a dia, na prática? Por exemplo, na administração pública existe a segregação de funções. O que é a segregação? São atribuições, são criados por lei as atribuições dos cargos, definindo o secretário adjunto, o superintendente adjunto, os gerentes, os diretores ali. Então, dentro dessa função administrativa, nós temos o que a gente denomina princípio da segregação das funções. O que ocorre nisso ocorre, o secretário, ele está ali exercendo uma atribuição. Abaixo dele tem os secretários adjuntos. E aí estou falando no geral de que as pessoas estão nomeadas, todos esses cargos estão ocupados por alguém ali para exercer aquela atribuição estabelecida em lei. E o secretário, ele subroga numa função de um secretário adjunto, por exemplo, e começa a despachar, certo? Sem que o secretário adjunto possa exercer. Suprime instância. Suprime a instância. Isso é crime também. Por quê? Porque o secretário ou o governador, por exemplo, o governador toma para si uma função de um secretário, sendo que tem um secretário nomeado. O governador não pode fazer isso, certo? Porque se ele pode fazer se não tiver um secretário nomeado. Aí ele pode até exercer a função ali. Mas se tiver um secretário, isso é crime. Isso ocorre muito. Isso é dentro do princípio da segregação das funções. Agora, doutor Ronan, nós temos visto aí várias operações e elas são constantes, né?
consecutivas nas mais diversas esferas do poder. Isso ocorre no Legislativo, no Judiciário, no Executivo. Não estou aqui pessoalizando nada, estou citando apenas um exemplo. No geral. O senhor acha que isso ocorre porque em algum momento os órgãos internos estão falhando? Ou é o comportamento daquele gestor que realmente já é mal intencionado para exercer tal erro, né? Ou são as duas coisas? São tudo, é tudo envolvido. Geralmente, o gestor, ele não tem que parecer honesto, ele tem que ser honesto. Então, ele tem que transmitir isso para o seu secretariado, para os servidores públicos em gerais. E aqui eu estou falando servidores públicos no geral, certo? Sem só se falar de servidor público, né? Que é geralmente o que a gente pensa. O governador é um agente político, mas é um servidor público. Tanto é que o Código Penal define assim, servidor público é todo mundo que está ocupando cargo público. Então, quando o governador transmite uma boa orientação, um bom cuidado para a administração, ele evita 99,9% de qualquer acontecimento da administração. Não estou falando, erros podem ocorrer, isso é normal. Agora, escândalos, corrupção, desvio de recurso público, obras que são paralisadas e tudo mais, ele evita tudo isso. Agora, ocorre muito que eu vejo que está tendo uma falta de interpretação da lei, porque na maioria das vezes, os juízes em geral, seja federal, seja estadual, seja ministros do STJ, seja ministros do Supremo, que dentro do Estado de Direito tem um comportamento muito bom, mas no geral é necessário ter uma observância melhor dos fatos para que possa dali emitir uma ordem, por exemplo, de busca e apreensão na casa de um cidadão. Eu vejo que muitas das investigações acontecem e já tem elementos ali para abrir ação penal, para abrir ação de improbidade administrativa e tudo mais. Só que os juízes não fazem uma análise completa do fato. E é muito importante a gente dizer que a Polícia Federal, a Polícia Civil dos estados e a Polícia Federal da União, ela não bate na porta da casa de ninguém, isso é uma ordem judicial. E eu vejo muito essa confusão na imprensa, de um modo geral. A Polícia Federal foi na casa de fulano. Não. O juiz emitiu uma ordem para que a Polícia Federal pudesse... Pode até ser uma investigação de origem na Polícia Federal, mas a expedição de um mandato, seja ele de condução, de busca e apreensão, enfim, tem que ser solicitado a um juiz. Um juiz. Esse é o Estado democrático de direito que nós vivemos. Então, só o Poder Judiciário pode mandar a polícia ir na casa de um cidadão ou fazer qualquer ato judicial. Só o juiz tem este poder, o juiz natural tem este poder. O que eu vejo é muitas vezes a gente culpar a Polícia Federal, né, a Polícia Civil, né, que o GAECO, por exemplo, também. Não, o juiz expediu uma ordem judicial para que a polícia pudesse fazer aquilo. Na maioria das informações que a gente vê, é assim, a Polícia Federal fez isso como se a Polícia Federal tivesse poder. Eles não têm poder para isso. Pode ser que na condução disso, em algum momento, haja alguma exasperação, haja algum exagero, vamos dizer assim, de atuação, mas existe a lei para combater isso. Sim, talvez não na velocidade que o cidadão prejudicado queira a resposta, mas a lei está ali para ser aplicada. Temos legislação, temos uma lei de abuso de autoridade, que é para coibir esse tipo. Quando a Polícia Federal, a Polícia Civil ou os outros mecanismos de controle também da atividade pública, que também se faz através do Poder Judiciário, através dos outros órgãos institucionais, eles podem abusar, às vezes, cometer um abuso ali naquela busca e apreensão, numa prisão, né, como algemar. Tanto é que o Supremo, pouco tempo atrás,
proibiu algemar sem necessidade de uma pessoa. Então, se a pessoa não demonstra nenhum risco, não vai ali atacar um policial, por exemplo, não há necessidade de pôr algema nele para condução. Muito bem. Nós temos visto também, agora eu vou focalizar um pouco aqui no município, e também sem nenhuma crítica, nenhum gestor, apenas para debater o assunto. Está 10-0 Emanuel em cima de Câmara Municipal e de quem tem acusado ele. A gente percebe isso. Por quê? Emanuel é um constitucionalista, conhece da legislação, e as pessoas, ao acusá-lo, ou as instituições, como a Câmara Municipal, ao acusá-lo de algum crime, não está sabendo formatar isso da maneira adequada. Não estou dizendo se é culpado ou se é inocente, não vou entrar nesse mérito. Estou dizendo dos erros formais, né? E em cima dos erros formais, sem a necessidade de adentrar ao mérito, já se mata no ninho uma possível operação. Os erros formais cometidos tanto na decisão de um magistrado, como num processo administrativo, via Câmara Municipal, ou Assembleia Legislativa, ou Congresso Nacional, anulam, né, a possibilidade do deslinde ou do prosseguimento de um processo dessa natureza. Sem dúvida. Como o senhor vê isso? Olha, eu vejo da seguinte forma, Éder, e tem um detalhe. Quando nós falamos de Estado, falamos do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, seja ele estadual, seja ele federal, estadual ou municipal, são órgãos institucionais. O que eu vejo, por exemplo, outro dia, corre na internet, né? Às vezes até o próprio, é um caso de vereadores aqui de Cuiabá e de outros lugares também, não especificadamente de Cuiabá, isso vale no geral. O que eu vejo é que tem alguns vereadores, principalmente, que eles dizem que estão fiscalizando, que o poder deles é fiscalizar, que ele é o fiscal da lei, que ele é o fiscal do Poder Executivo, que ele é o fiscal do Poder Legislativo, que ele é isso, que ele é aquilo. Ótimo, e realmente, mas não é bem assim. A organização estatal, por exemplo, o Poder Legislativo, ele tem uma função institucional, e como institucional, tem uma organização através de uma legislação que determina como que essas fiscalizações ocorrem. Você, enquanto vereador, falar que vai lá no pronto-socorro e entra lá e provoca um tumulto e filma e cria toda aquela balbúrdia ali, isso não é fiscalização do poder institucional que é a Câmara Municipal. Existem limites. Existem limites. Por quê? Você tem o poder de fiscalizar? Tem. Como que é essa fiscalização? Através da comissão, por exemplo, aqui tem muito isso, o pronto-socorro, o hospital municipal, é através da comissão de saúde. Eu vou fazer um adendo, me perdoa, que me lembrou um fato aqui. A minha filha, a doutora Monize Costa, ela atua na área da pediatria. E ela, num período, há uns 5 anos atrás, estava atendendo ali na Policlínica do Osmar Cabral, lá em cima. E ela estava dentro do box, fechado, num procedimento com uma criança, né, fazendo ali o procedimento médico. E um ex-vereador, não vou citar nome que não merece, careca, chegou com o celular, adentrou, filmando, disse que estava fiscalizando. Ela, inteligentemente, porque é muito bem instruída, né, tem pós-graduação, inclusive, em Direito Médico e Hospitalar, usou o poder de polícia e colocou ele para fora. Falou, aqui desta porta para dentro, quem manda no procedimento sou eu, médica. Aqui o que prevalece é a conduta médica. O senhor se ponha daqui para fora, faça a sua fiscalização lá fora. Aliás, o senhor cometeu um crime. Né? O senhor adentrou num momento de uma consulta com uma menor de idade e se está despida, né? Enfim. Então,
é bom que os médicos, que as pessoas tenham conhecimento dos seus direitos, né? Especialmente os chefes de unidades hospitalares, para coibir esse tipo de abuso. Sem dúvida, sem dúvida. Isso é importante. Eu vejo muito isso ocorrer. E a forma também de combater esse tipo de agressão, vou aqui entre aspas, institucional, sem a mínima validade, porque se eu sou deputado, se eu sou vereador, eu tenho que usar os mecanismos institucionais que aquele poder devidamente constituído, nascido do Estado de Direito democrático, põe à minha disposição enquanto eleito para exercer tal função. Para mim exercer tal função, existe dentro da organização do Poder Legislativo as comissões, comissão de saúde, comissão de educação. Eu não posso chegar dentro de uma sala de aula, por exemplo, e abordar um professor e dizer que eu estou fiscalizando, porque eu sou vereador, porque eu sou deputado estadual, federal, senador, o que seja. Não é assim, não é dessa forma. E eu vejo muito isso ocorrer e até a forma de combater. Isto daí não é correta também, porque muita gente fala assim, não, mas ele foi eleito para isso. Não, ele não foi eleito para isso. Ele foi eleito para exercer a função de fiscalização através das comissões que estão à disposição, que o Poder Legislativo coloca à disposição enquanto ele tem mandato. Então, fora disso, é ilegal, é abuso, ninguém pode sair por aí gravando todo mundo da forma que acha, porque isto não é institucional. Até porque, se a comissão de saúde, vamos dar esse exemplo, ou de educação, de infraestrutura, qualquer comissão, ela queira fiscalizar a educação, a saúde, eles vão votar ali na comissão, vai ter uma ata formalizando, eles vão verificar tal detalhe que está ocorrendo da educação, podem convidar ali o secretário de educação para ir à comissão fiscalizar, como ocorre no modelo federal. No modelo federal é mais um pouco diferente. Mas no município, até aqui em Cuiabá, que é um município hoje que está aí com quase 1 milhão de habitantes, é necessário que a gente tenha procedimento. O vereador não pode sair por aí filmando tudo, filmando o rosto das pessoas, colocando na internet e fazendo sua interpretação, dizendo que está fiscalizando, que ele está exercendo um poder. Não. Ele exerce o poder de fiscalização com os instrumentos que o Poder Legislativo colocou à disposição dele. Então, a Comissão de Educação, de Saúde vota, vamos fazer uma visita na escola tal, vamos fazer uma visita não tem problema nenhum, mas que seja votado, que seja transcrito numa ata, que aquele ato institucional seja seja positivado, como você usou essa palavra aqui, positivado. Por quê? Porque precisa ter o controle disso daí. E quando eu, sozinho, saio para fiscalizar, qual que é o controle que o Poder Legislativo, que eu fui eleito e hoje eu estou como representante deste poder. Eu represento a população que me elegeu, mas eu tenho um poder por trás de mim. Não sou eu. O poder vai ficar. Eu posso ser reeleito ou não, eu posso desistir de concorrer, mas o poder vai ficar. E daqui 10 anos, 15 anos, eu vou na comissão e falo, olha, a comissão fez isso. Agora, individualmente, é errado, está fora e não pode. Impetra mandado de segurança, denuncie como crime, porque isso é crime. Pode ser a autoridade que for, isso não é modo de fiscalização. Eu lembrei também de um outro fato aqui. Eu era diretor de um banco privado e estava visitando a agência e atendendo a superintendência, enfim. Chegou um vereador aqui de Cuiabá e, na época do ex-prefeito Roberto França, nós tínhamos aquele probleminha de muitos consignados, enfim, dificuldade de arrecadação, um momento que a prefeitura passou. Sim. E este vereador chegou na minha sala lá e falou assim, olha, eu quero o extrato das contas da prefeitura, dos consignados aqui, das liberações, porque nós estamos estabelecendo um trabalho na Câmara, tal.
Eu olhei bem para ele assim, falei assim, tá, me dá o mandato judicial aí. Não, não tenho não, sou fiscal da lei, o senhor tem que me fornecer. Eu falei, não vou fornecer se você não tiver um mandato judicial. Ele falou, não, mas o Agiu banco... corretamente. O banco tal me forneceu. Eu falei, eu aconselho você a destruir isso, porque vai incorrer em crime, tanto você como quem te forneceu. Crime fiscal, né? Então, às vezes acontece esses abusos mesmo. Doutor Ronan, nosso tempo está quase acabando, mas vamos lá. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa lei de improbidade administrativa, né? Falar um pouquinho aí sobre a prescrição intercorrente, como é que ela funciona, né? Essa nova lei, vamos dizer assim, administrativa, da improbidade administrativa, em que o processo ficando numa mesma instância aí por um período de 5 anos, que não haja marco interruptivo, algo assim, ele já é considerado prescrito. Muitos acharam que iria retroagir, né? Que existiam muitos processos há mais de 8, 5, 7, 8 anos em algumas instâncias, mas a lei não retroagiu nesse caso para beneficiar o réu, né? Mas daqui para frente, a partir de 2021, se não me falha a memória, né? Comenta para a gente um pouquinho sobre essa lei de improbidade. Bom, a lei de improbidade, a lei 8.429/90, ela foi, o seu marco inicial foi no governo Collor, Fernando Collor de Mello. Foi ele que criou a lei em razão da Constituição Federal, né? O artigo 37, se não me engano, parágrafo 4º da Constituição Federal veio trazendo a lei de improbidade administrativa. Então, ela perdurou por muito tempo e ela trazia muitas questões duvidosas. O que é culpa, o que é dolo, o dolo da lei de responsabilidade, da lei de improbidade administrativa era um dolo que você não sabia se era específico, se era genérico, o que era aquilo, que forma de dolo era aquilo. Era até difícil de se conceituar, então a gente estabeleceu que era um dolo genérico, era qualquer dolo, era qualquer ação que prejudicasse ali um erro, um simples erro administrativo, era considerado dolo ou culpa. Então, só para você ter uma ideia, eu não sei aqui de cabeça o número, mas aqui no estado de Mato Grosso, eu vou falar da minha experiência, eu desconheço algum gestor que não respondeu ao menos uma ação de improbidade administrativa. Porque antes, se você fizesse um contrato de licitação, por exemplo, comprei o produto A, depois de um belo dia, os órgãos fiscalizadores, ou MP, ou quem quer que seja, acordava de pá virada, ia lá e examinava qual o indexador do contrato. Foi o IPCA. Não. Aqui tinha que ser Selic. Justamente, né? Isso. Bom, aí dava uma diferença lá de 50 centavos. Ação de improbidade. Era uma coisa que estava abusiva. Então, abusiva. E a nova lei, a lei 14.212, se não me engano, 212, que é a nova lei, que a gente fala assim, a nova lei de improbidade, né? Uhum. Na verdade, ela fez alterações na lei 8.429, ela afastou muitas dúvidas. Afastou, por exemplo, a culpa. O gestor público responder por culpa é uma coisa assim esdrúxula. Ficou o dolo e agora nós temos certeza que o dolo que está ali é o dolo genérico. É aquela vontade de fazer, consciente de fazer, certo? Agora, na questão dos prazos prescricionais, ela ficou daqui para frente. Então, a cada 4 anos, por exemplo, você ingressou com ação de improbidade hoje. Então, hoje começa a correr o prazo, e agora o prazo para você entrar com uma ação são de 8 anos. Então, a partir do momento que você ingressou com a ação hoje de improbidade, até a sentença começa a correr um prazo prescricional de 4 anos. Então, até a sentença você tem 4 anos para que você possa emitir a sentença, o Poder Judiciário. Se até 4 anos, passou para 5 anos, já prescreveu. O processo tem que ser arquivado. Da sentença até o acórdão, mais 4 anos. Do acórdão até o STJ, por exemplo, são mais 4 anos. Até o Supremo Tribunal Federal são mais 4 anos. Então, assim, ela criou esses marcos prescricionais. Então, ficou também mais visível, mais claro para os operadores do direito, juízes, promotores, advogados,
todos eles agora sabem o que vai efetivamente ocorrer. E restringiu muito a questão de bloqueio de bens também. Restringiu a indisponibilidade de bens, né? E outra também, a questão do dólar específico melhorou muito, porque no caso o Ministério Público, que é o que mais ingressa com esse tipo de ação, eles precisam demonstrar várias coisas. E uma questão também que ficou muito visível, a questão da prova. Não é só eu ter que fazer uma contestação. O Ministério Público é obrigatório, ou o ente público, a provar que aquilo efetivamente ocorreu, e é ele que tem que fazer isso, não eu na minha defesa. Certo? Então, o tema 1199 do Supremo Tribunal Federal restringiu um pouco a aplicação dessa lei, certo? Ele deu uma restrição, principalmente no caso dos prazos prescricionais. E as ações que já tinham sido julgadas antes dessa nova lei, numa possível ação rescisória, você não pode mais questionar também a aplicação da nova lei. Outra questão que ficou muito clara foi a questão do ressarcimento ao erário. Então, assim, o gestor ele fez um convênio de R$500 mil. E aí ele foi fazer a obra, essa obra lá teve danos estruturais, por exemplo, na obra. Aí o Ministério Público ingressava com ação de improbidade administrativa e pedia a condenação da devolução total dos recursos, dos R$500 mil, né? E aí, ali esse negócio corrigido ia para 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de reais. O que ficou estabelecido na nova lei? E a jurisprudência do STJ já vinha nesse advento do ressarcimento, que você precisa descontar o que efetivamente foi aproveitado da obra. Então vamos dizer lá, se você fez a obra e teve um dano estrutural e a obra custou no total R$500 mil e tirando aquele dano você gastou R$450 mil, então o dano é de R$50 mil. Não é do total. Então, vamos estabelecer que seja 50 mil e você vai fazer a devolução dos 50 mil em razão do dano provocado ali que ocorreu. Então, o ressarcimento ficou muito bem mais claro do que antigamente. Muito bem. Já foram aí 1 hora de entrevista. Quero agradecer, doutor Ronan, a sua presença, por ter atendido o nosso convite. Já faço o convite aqui ao vivo para que o senhor venha esta semana ainda ou na outra, para a gente abordar mais umas 7 ou 8 perguntas aqui sobre a administração pública que ficaram de fora, não houve tempo para a gente poder fazê-las, né? O senhor já está convidado a voltar. Muito obrigado. O senhor é uma pessoa, eu sou suspeito em falar, porque tenho um carinho muito grande por você, por sua família, convivemos na vida pública, sei da sua seriedade, da sua idoneidade, sei da sua capacidade, especialmente da sua intelectualidade na questão jurídica. E eu gostaria que o senhor, ao fazer as suas considerações finais, também deixasse o seu telefone de contato. Muitos que estão nos assistindo podem estar precisando de um bom advogado na área da administração pública, seja municípios, sejam pessoas físicas ou jurídicas, enfim, para que possa fazer contato com Vossa Senhoria. Éder, eu fico muito agradecido. Eu também sou suspeito em falar do senhor, porque eu tenho uma forte admiração pela sua inteligência, pela sua capacidade. Você demonstrou isso e nós convivemos no Estado, na MT Fomento, você que alavancou a MT Fomento, foi... praticamente criou, né? Aquilo foi criado por lei, lógico, mas você iniciou todos os passos do MT Fomento, ajudou muitas pessoas. Você me convidava às vezes para ir num bar, por exemplo, que o cara comprou ali um refrigerador, trocou, pintou o barzinho dele ali. Eu sei que você fez muito isso por muitas pessoas aqui, principalmente aqui em Cuiabá, mas fez em todo o estado através do MT Fomento, porque foi criado lá no governo anterior e foi criado para que pudesse atender as pessoas mais humildes. E você alavancou esse tipo de comportamento para as pessoas. Até hoje tem alguns bares aí
Gente, é aquele botequinho mesmo, que o cara estava precisando comprar um refrigerador novo, pintar. Às vezes o cara faz ali um petisco bom, gostoso para tomar com a cervejinha. O Éder criou essa política através do MT Fomento, levou um refrigerador, uma mesa, melhorou o ambiente. Uma máquina de costura. Uma máquina, eu lembro das máquinas de costura, nós fomos em vários lugares entregar essas máquinas de costura, as pessoas recebendo. Isso é fomentar, isso é cuidar de gente. A administração pública, e você tem isso. Isso não é nenhum elogio, não, isso é verdade. Obrigado. Viu? Obrigado. Isso é a verdade, é só constatar por aí que muitos vão saber dessa história. Então, eu tive esse prazer de conviver com você e aprendi muito com você. Obrigado. Especialmente um lado que você tem, o lado humano de ver as coisas, sabe? E ser dedicado e forte nas questões em que você atua. Você é uma pessoa que imprime certeza absoluta de que aquele resultado que você está buscando. Pode até ter os empecilhos no caminho, mas você tira eles e vai em frente. Então, essa característica é muito importante como ser humano. Eu fico agradecido, agradeço os telespectadores da TV Cuiabá, que teve a paciência de gentilmente nos assistir aqui, a gente falar um pouco, é um tema meio rebuscado, mas eu tentei facilitar, não ser usar muito o juridiquês, porque a gente precisa atender ali o ouvinte para que ele possa depois tirar as conclusões dele daquilo que a gente falou aqui. E eu quero deixar aqui, nas minhas conclusões, de que uma administração pública, para ser eficiente, ela passa hoje pela confiança, pela relevância e pela performance dessa administração pública. É isso que eu quero deixar aqui. Fico muito agradecido o convite e eu estou à sua disposição. Seja muito bem-vindo, meu amigo Ronaldo Oliveira. Volte tantas e quantas vezes julgar necessário. Obrigado, Éder. Obrigado.